Encerrando os sermões gerais do 20º Congresso do IEST, Edmundo Marco nos apresenta agora a segunda parte de Conheça a origem de sua Bíblia. Vamos dar continuidade louvando o nome de Deus e levando os irmãos a meditarem e corrigirem naquilo que for possível o que os homens alteraram da sua palavra. Hoje, graças a Deus, nós temos uma preparação mais rápida e nós vamos ter algum tempo para, se possível, passar algumas passagens. Para os irmãos terem uma ideia, tem mais de 300 passagens, não é? Não todas com o mesmo grau de gravidade. Não? Eu procurei selecionar as melhores hoje. Eu só queria rapidamente dizer, em 2 Coríntios 2,17, Paulo diz, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. 2 Coríntios 2,17. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ontem nós falamos a respeito das pessoas que fizeram bem na linhagem das traduções e das cópias da palavra de Deus. As pessoas que fizeram bem. Eu não vou contar a história das pessoas que fizeram mal, porque isso vai nos fazer gastar tempo. Mas vou dizer simplesmente o seguinte. Lembram-se os irmãos que a genealogia do bem estava concentrada em Antioquia. A genealogia bíblica do mal estava no eixo Roma e Alexandria. Roma e Alexandria. Em Atos 6:9, nós lemos, levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Vejam que Deus realmente já previu, e já acontecia no tempo dos apóstolos, esses problemas. Eles lutaram bravamente com relação a isso. Já foi falado aqui na semana de oração, mas eu vou resumir em 3 pontos básicos o problema das falsas cópias e falsas traduções. Está, inclusive, relatado em 1 Timóteo 6:20. Eu não vou ler. 1 Timóteo 6:20. Em resumo, Paulo aqui combatia a falsa ciência. Então era a falsa ciência contra a Bíblia. Agora, eu queria esclarecer o seguinte, o problema não é a ciência. O problema não é o aumento do conhecimento. Ser um cientista, ser um intelectual, ter aumento do conhecimento, não há problema nenhum. Desde que esteja de acordo com a palavra do Criador da ciência. Mas esse pessoal que falsificou a Bíblia tinha a falsa ciência, não a verdadeira ciência. Ciência e Bíblia nunca foram inimigas. Ao contrário, se os cientistas conhecessem profundamente a palavra de Deus, não bateriam cabeça, não gastariam dinheiro com certas pesquisas ou certas filosofias que eles supõem, para depois mudar. Segundo problema. Esse segundo problema está especificado em 2 Timóteo 2:16 a 18. Vou resumir. É a substituição da verdadeira piedade pela incredulidade. Isso está exarado lá em 2 Timóteo 2:16. Terceiro problema está em Colossenses 2:8. Eu citei um verso de cada um desses estágios, mas há outros versos que corroboram com estes, não é? Terceiro, é a substituição das claras escrituras, o que está escrito é claro, pelas filosofias humanas e pagãs, com suas especulações, controvérsias, suposições e debates sem fim. Bem, não foi sem razão que o apóstolo João, em Apocalipse 22:18 a 19, diz: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que serão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Muito bem, eu gostaria de partir já para os versos bíblicos, dizendo
simplesmente o seguinte: a origem boa, Antioquia, poucos intelectuais, mas mais pessoas fiéis. Fiéis ao que já estava escrito. Do lado errado, Roma, Alexandria, havia intelectuais inteligentíssimos, mas que não tinham os seus caminhos, as suas filosofias de acordo com a verdade de Deus. O lado de Antioquia era mais simples. O lado de Alexandria, loucura, como dizia o irmão Silverino, loucura contra a sabedoria. Loucura de Deus, sabedoria dos homens e vice-versa. Antioquia e Alexandria. E um detalhe, queridos, esses intelectuais que falsificaram traduções e cópias, até os dias de hoje, são da igreja cristã. Era gente da igreja apostólica, muitos deles. Era cristão convertido, judeus ou de outras nações convertidas. Mas lá dentro do povo de Deus surgiu esse grupo, a maioria deles. Muito bem. Qual é o verso, irmã? 22:14. Vamos lá. Apocalipse 22:14. Ok? Mariana, pode ler. Todos vocês, por gentileza, Apocalipse 22:14, o que diz lá? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Muito bem, Gabriela. Tá igualzinho. Guardam os seus mandamentos? Sim. Só isso? Uhum. Não precisa. Ok. Terceiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida. Qual é o momento desse verso? Nós estamos em Apocalipse e nós estamos às portas da cidade, certo? Quem está às portas da cidade não tem que lavar mais veste nenhuma, já está lavada. Tem que guardar o quê? Mandamentos. Entenderam a filosofia, queridos? Vamos lá. Por isso que está errado. Lavam suas vestiduras. Vocês que estão aí, trouxeram lápis, caneta, papel. Então, no lugar de lavam suas vestiduras, risquem e aqueles que guardam os mandamentos. Nós vamos continuar lendo aí. O meu está igual ao dele. Lava as vestiduras. Ok? Os irmãos se lembram, não é? Almeida Fiel, Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, Almeida Contemporânea, Bíblia Viva, Almeida Revista e Atualizada, não segunda edição, Bíblia na linguagem de hoje, Jerusalém e Nova Versão Internacional, ok? Então, vamos lá, Bíblia Viva. Lavam as suas vestiduras. Errado. 6. Que lavam as suas vestiduras. Linguagem de hoje. Que lavam as suas roupas. Que lavam suas vestes. Ok. Nova versão. Que lavam as suas vestes. Os irmãos entenderam bem, não é? Às portas da cidade ninguém lava mais nada. Não há mais intercessor, não há mais advogado. Temos que guardar totalmente os... perfeição de caráter. Muito bem. Tiago 5:16. Por favor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A palavra culpa vem de pecado, então está errado mesmo. Gabriela, é culpa... É a mesma coisa, é igualzinho. Culpa. Uhum. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ok. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Pecado, né? Ok? Essa está errada, com certeza. Pecado também. Pecado. Pecado também. Pecado. Os vossos pecados. Errado. Os seus pecados. Aham. Pecados. Errado. Pecados. Pecados. Ok. Não é pecado. O original é faltas. Faltas. Do jeito que está escrito aqui, dá a ideia da teologia de confessar nossos pecados a alguém. A alguém que perdoa. Isso é a teoria do confessionário romano. Errado. O texto original é faltas. A King James diz faltas. E até no grego também, faltas. Bom, aqui desculpa. Se eu cometo a falta contra alguém,
eu posso sentir uma culpa, não é? Se bem que a culpa vem mais do pecado, mas se eu cometo uma falta, ou seja, vou explicar melhor. Uma falta é um pecado, só que eu vou na pessoa que eu cometi a falta. Eu cometi uma falta contra o irmão Márcio. Então eu vou ao Márcio, Como diz Mateus 18:15. e peço perdão a ele. Ele me perdoa. Agora, não só ao irmão Márcio eu devo confessar a minha falta ou o pecado para ele. Eu confesso a Deus também. Agora, se o verso deixar como está, favorece a ideia do confessionário. Vamos prosseguir. Qual é o próximo? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A primeira palavra é proveitosa para Proveitosa para ensinar. ensinar. Errado. Tá igualzinho. Ensinar. A palavra-chave é ensinar, ou outro qualquer. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, Ensino. para a Pode parar. repreensão. Pode parar. Errado. Para ensinar. Ensinar. Para nos ensinar. Ensinar. Útil para o ensino. Útil para o ensino. Ensino. Útil para instruir. Útil para o ensino. Tudo errado. Por quê? Vejam no final do verso, todos vocês. Mariana, leia só você, o verso inteiro. Útil para ensinar, diz aí, que mais? Redarguir, corrigir. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ensinar e instruir é a mesma coisa, correto? Ensinar e instruir. Então, colocar a palavra ensinar, mas na verdade a palavra verdadeira a primeira palavra é útil para doutrina. Doutrina. Não é para ensinar, não, é doutrina. Se deixar como ensinar, o que acontece? A Bíblia falsa transfere para as instituições religiosas o fato de determinarem doutrinas. Nenhuma instituição está autorizada, a instituição terrestre, a determinar doutrina. Só a palavra de Deus. Vou repetir. Nenhuma instituição está autorizada a determinar doutrina. Só a palavra de Deus. Poderemos enumerar as doutrinas, poderemos simplificar as doutrinas, mas determinar doutrina, só a palavra de Deus, o próprio Deus. E todas as instituições religiosas terrestres têm que seguir a doutrina de Deus. Correto, queridos? Entendido? Então, a primeira palavra é doutrina. Veja que nenhuma acertou aí. Próximo verso, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado Pode no parar. Espírito. Perdão, gente. Não estou sendo indelicado, mas é para ganhar tempo. É Deus, não é? Gabriela. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Muito bem. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado... Pode parar. Errado. Igual. Aquele. É. Aquele quem? É, aquele. Aquele quem, gente? Aquele que se manifestou em carne. Nós sabemos quem é o aquele. Mas o maometano pode dizer que é Maomé. O confucionismo pode ser que é Confúcio, Buda. Não sei. Aquele quem? Pode continuar. Aqui está assim, é bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano... Ok. Quem é que se tornou um ser humano? Aquele. Aquele quem? Aquele que foi manifestado na carne. Aquele. Aquele. Sem nenhuma dúvida é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano. Ah, bom. Ele quem? Diz, ele foi manifestado na carne. Ok. E mais? Deus foi manifestado em corpo. Deus. Muito bem. Quem é que se manifestou na carne, querido? Deus. Mas quem exatamente? Que Deus? Jesus. O certo é a palavra Deus. Deus se manifestou em carne. Isto prova duas coisas.
Jesus foi encarnado. Jesus é Deus. Então, risquem aí o aquele, ou ele, ou o que for, qualquer pronome que estejam aí, e coloquem Deus. Deus foi encarnado. E o Deus que foi encarnado, nós sabemos que não foi o Espírito Santo nem Deus o Pai. Mas foi um plano dos três, Jesus se encarnou. Correto? Entendido? Próximo, 1 Coríntios. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Pode parar. Pode parar. O mesmo. Subjugo. A palavra é subjugo. Sim. Maico. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo a escravidão. Pode parar. Pode parar também aqui. Eu esburro. Mas diga a palavra. Subjugo. Subjugo. Eu castigo. Ai. Esmurro. Eu trato o meu corpo duramente. Pode parar. Obrigo. Pode parar. Trato o meu corpo duramente. Fala. Trato duramente. Pode parar. Esmurro. 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 Deus não quer que ninguém esmurre seu corpo. Isso aí é a filosofia do quê? Romanista da penitência. Vocês já viram gente andando de joelho, carregando cruz? A palavra é, olha só, queridos, mantenho meu corpo sob controle. Mantenho meu corpo. Vejam como é que vocês vão escrever aí. É a mesma coisa. Hã? Subjugar é a mesma coisa. Não, subjugar dá uma ideia de peso, subjugo. É manter o corpo sob controle. E outra, mesmo assim, a tradução fiel é esta: mantenho meu corpo sob controle. É bem mais explícito que Deus não quer que ninguém prejudique seu corpo. Ok? Entendido? Controle. Controle mental, controle nas palavras, controle, santificação, controle. Mantenho o meu corpo sob o caminho da santificação, controle. Nada de penitência, nada de sadomasoquismo. Deus não aprova isso absolutamente. Próximo. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é? Sim. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ok. A palavra é entrares. Michael. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ah, muito bem. Já vou explicar. Quando entrares no teu reino. Quando entrares. Aqui também. Em seguida disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor... Entrares, né? É impressionante como nós acostumamos tanto com essas passagens extremamente conhecidas da forma equivocada. Continue, querido. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ah, muito bem. Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Meu amor, que lindo. Muito bem. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Que maravilha. Quando entrares no teu reino. Eu já sabia. Pergunta. Qual é a diferença entre entrares no teu reino e vieres no teu reino? Quando fala, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, quando Jesus entrar e o ladrão logo morrer, ele vai para onde? Então, quando diz entrares, dá a ideia da filosofia romana da imortalidade. Agora, quando vieres com teu reino, quando vieres em teu reino, quer dizer que apoia o quê? A segunda vinda de Cristo, quando todos os mortos salvos ressurgirem. Ok, queridos? Tá claro? Muito bem. Próximo, Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lê devagarinho aí, porque isso aí é um pouquinho mais complicado. Por favor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Muito bem. Por favor, ok. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Muito bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem.
Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os irmãos já descobriram qual é a diferença? Quem é que arrisca uma resposta? Consegue entender que nesses versos errôneos Deus faz acepção de pessoas? A quem Ele quer bem e o outro pecador? Quer dizer que Deus quer mal? Veja que isso aí é um verso que fala do nascimento de Jesus. E Jesus nasceu para ser o salvador de quem? De todos. Não é só quem Ele quer bem. Só que eu não ouvi ainda aquela frase, como é que é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vocês já ouviram isso aí? Não teve nenhuma dessas aí, né? Leia, Mariana, vamos ver, o seu está certo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isto. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Não para os homens de boa vontade. Veja como uma troca completamente elimina e dá vazão àquela predestinação, acepção de pessoas e outras teorias mais. Ok? Vocês conhecem aquela poesia da Batatinha? Os mais antigos, quando eram crianças? Recita para mim aí. Batatinha quando se esparrama pelo chão, é isso? O verso inicial não é assim, não. Porque batata é o quê? Uma raiz, não é? Quando ela nasce, como é que ela vai se esparramar pelo chão sendo raiz? É que de tanto o povo falar, que pode ter acontecido, né? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. A rama dela, a batatinha está lá embaixo. A rama se espalha pelo chão. Quem não tem cão, caça com o gato. Mas não é. Quem não tem cão, caça como o gato. Como é que o gato caça? Sozinho. Quer dizer, quem não tem cão se vira, vai sozinho. Como o gato vai sozinho. Veja como o tempo faz as coisas. As professoras aí, quando o menino não para de mexer, esse menino tem o que no corpo? Lembra dessa? Menino, para, você tem o bicho carpinteiro. Existe bicho carpinteiro? Eu nunca vi. É bicho no corpo inteiro. E o pior é que a minha esposa, professora, ela recebeu do Estado, do governo do Estado, o livreto, não é? Bicho carpinteiro. E ainda desenhou o bicho lá. Vamos continuar então. Qual é o próximo verso? Marcos 1:2, é isso? Leia devagar esse aí, porque esse aqui é complicadinho um pouco. Vamos lá. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio... Pode parar. Ok, tá certo. Eu já vou explicar. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio... Pode parar. Ok, eu já vou explicar o que é. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua... Pode parar. Como está escrito no profeta Isaías, eu envio meu anjo diante da tua face. Pode parar. Como está escrito no profeta Isaías, vou enviar meu mensageiro. Pode parar. Como está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua... Pode parar. Como o profeta Isaías tinha escrito, Deus disse, eu enviarei... Pode parar. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio... Pode parar. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente... Pode parar. Mauro, leia novamente. Como está escrito no profeta Isaías. O que o Isaías disse? Eu envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Não foi Isaías que disse isso, foi Malaquias. É Malaquias 3:1. Essa é muito boa, hein? Como é que a inspiração vai errar
em repetir um verso de um profeta equivocado. Então coloquem aí. O certo é profetas. Profetas. Na verdade, tanto Isaías quanto o Malaquias escreveram algo parecido. Mas o verso que é repetido aí é de Malaquias 3:1 e não o do Isaías 40:3. Se quiserem anotar. Então, o verso que está aí, ou melhor, no lugar do profeta Isaías, ponham Malaquias ou profetas, tanto faz. O certo mesmo é profetas. A King James, profetas. Melhor assim, profetas. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A verdadeira Bíblia, queridos, não deveria ter nota de rodapé. Não deveria ter explicação nenhuma, porque a palavra de Deus é clara. Se a Bíblia de vocês tem muita nota de rodapé, ou versos em colchetes ou aspas, é problema. Não tem colchete, não tem aspas. E muito menos nota de rodapé. O que pode ter é um verso relacionado com outro verso, não é? Para quem faz estudos de teologia sistemática, então, um verso relacionado com outro. Por exemplo, uma profecia do nascimento de Jesus, então está lá, cumpriu-se em... Não é? Tudo bem. Mas notas explicativas de rodapé, ou itálico, escritos em itálico, ou colchetes e... Problema. Mesmo que esteja certo em cima, o rodapé pode estar errado ou vice-versa. Eu gostaria de dar um recado a vocês. Uma pessoa me perguntou, escuta, eu estou com a minha Bíblia errada, eu não sabia nada disso. Se eu não soubesse, a minha salvação está comprometida? Claro que não. Claro que não. O Espírito de Deus guia em toda a verdade. Mesmo a Bíblia equivocada, mesmo aqueles que não puderam estar aqui, que não sabem disso, o Espírito de Deus, se ele for um pesquisador dirigido pelo Espírito Santo, o que um verso está errado, o outro pode estar certo. E o Espírito de Deus o leva a crer naquele verso mais exato. É o conjunto, exatamente. Outra coisa, o que eu faço, agora vocês, o que eu faço com a Bíblia errada? Jogo fora? Não. A Bíblia que vocês têm, mesmo errada, é ainda a palavra de Deus. A nossa igreja, ainda que fraca e defeituosa, é o quê? Ainda tem a mão de Deus. Veja a comparação disso. O povo de Deus, por errado que seja, ainda é a menina dos seus olhos. É claro que ele vai crescendo, se santificando até a plena perfeição. Então, com a Bíblia é mais ou menos a mesma coisa. Ainda que esteja errada, é ainda a palavra de Deus. Então, estudem muito a Bíblia. Isso aqui, na verdade, é um incentivo de estudar a Bíblia e com oração, queridos. Sempre comparando. A King James, de 1611. Essa é a Bíblia do coração de Deus, com toda certeza. Ela não é 100% perfeita ainda, é 99,9%. Outra coisa, a King James foi editada, 1611, no auge da Reforma. Então, o romanismo, para combater a Reforma, conseguiu conquistar a Universidade de Oxford. Depois de muito problema, não dá, a história é dramática. E lá em Oxford, eles fizeram uma outra Bíblia, que é uma tradução melhor do que a Vulgata Latina de Jerônimo, que eu nem falei aqui, não é? Então, fizeram uma Bíblia mais para combater a reforma da versão King James. Então, existem duas Bíblias em inglês, a King James e uma outra que se chama Douay-Rheims. Agora, a Douay-Rheims é a Bíblia oficial em inglês do romanismo. E a King James, a Rei Tiago, é a oficial em inglês dos verdadeiros cristãos. Ok? Existe uma nova King James. E aí é que mora o problema. Só para vocês terem uma ideia, o problema, deixa eu dizer isso aqui. Nos Estados Unidos, estão fazendo negócio com as Bíblias, na verdade, sabe? Cada ano sai uma nova edição. O problema chegou a tal ponto, esse mercantilismo, cada ano sai uma Bíblia, não é? Algumas estão no Brasil já, outras não. Eu vou dizer depois rapidinho aqui.
Em inglês já tem Bíblia para mulher, Bíblia de mulher, Bíblia unissex, Bíblia rimada, Bíblia rap, acreditem se quiser, Bíblia rap, com termos rap, a gíria do mais baixo nível, Bíblia funk, Bíblia para homossexuais, e não é à toa que eles vêm ganhando terreno lá, Bíblias com novas epístolas, tem até uma Bíblia com uma epístola de Martin Luther King. As Bíblias aqui perigosas em português, algumas já estão aqui presentes. Tem a americana, seria a New World Translation, que seria a tradução Novo Mundo. Começou aqui no Brasil em 1967. Bíblia de Jerusalém, lá nos Estados Unidos, é uma Bíblia ecumênica, sincrética. O sincretismo é assim, numa Bíblia só, você reúne várias filosofias. Você tem espiritismo, você tem cristianismo, você tem filosofias orientais, você tem até maometanismo, tudo na Bíblia. O que um verso defende uma coisa, o outro defende outra. E a de Jerusalém é uma Bíblia ecumênica. Católicos e protestantes sentaram juntos e fizeram a Bíblia de Jerusalém. No Brasil saiu em 71, foi renovada em 1980. Tem a Nova Jerusalém. New International Version. Começou no Brasil, se não me falar a memória, em 2001. Mas já existia nos Estados Unidos em 1966, reeditada em 73, 78 e 86. Depois tem a New English, Today's English Version, New American, Phillips. New King James Version, está aqui. Em 1982 ela foi feita, lá. Living Bible, Bíblia Viva, 1993. Contemporary English Version. Tem uma Bíblia chamada Alphalite. É uma Bíblia concebida na América Central para jovens. Deve ser uma tradução da Bíblia Jeans americana. E as Bíblias católicas em várias versões. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas... Pode parar, Mariana. Esse verso eu não podia deixar de fora. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pode parar? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei... Pode parar. Igualzinho. Tá bom. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Obrigado. Sobre esta rocha. Oh, que maravilha! Rocha. Sobre esta pedra. Pedra. Sobre esta pedra. Pedra. Sobre esta pedra. Pedra, eu já sabia. Sobre esta pedra. Ah, com certeza. Não preciso explicar, não é, queridos? Pedro é pedra, pedrinha, cefas, seixo. Qual é o tamanho do seixo? É pequenininho. Sobre esta rocha, Jesus estava dizendo, você é pedrinha, você é seixo. Mas sobre esta rocha aqui, ó, a minha igreja. Se você deixa pedra como pedra, Pedro, dá vazão para quem, queridos? Não preciso nem dizer, não é? Então, por favor, risquem com todo vigor aí, pedra, e coloquem rocha. Isaías 14, 12. Esse você tem que ler devagar. Atenção, vamos lá, devagar, Mariana, porque são três expressões aí que no mesmo verso pode estar certo, errado, tudo errado. Vamos lá. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Pode parar, ok. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra? Pode parar. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Ok, pode parar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ok. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você que atacava e conquistava outras nações. Pode parar, querido. Pode ler, irmão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ok. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações... Pode parar, por favor, obrigada. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra. Ok. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Queridos, com essa nós vamos encerrar. Olha o verso. Anotem, eu vou falar devagar aqui. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Quem não tem a palavra Lúcifer, escreva, porque esse verso identifica quem? Lúcifer. Então vamos lá. Como caíste do céu, vírgula, ó Lúcifer. Quem tiver estrela, a palavra estrela da alva, estrela da manhã, risca, por favor, risca na Bíblia, porque, segundo Apocalipse 22:16, estrela da manhã é o nosso grande Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã. Apocalipse 22:16 é identificado como Cristo, estrela da manhã. Então, nos versos onde está estrela da manhã, essa Bíblia até para satanista serve, não é? Porque ele está arrojando Jesus do céu. E não é, é Lúcifer. Ó Lúcifer. Agora, o filho da manhã, filho da alva, está certo. Por isso que eu coloquei aqui. Ele era um filho da manhã. Filho é uma coisa, estrela é outra. Então, Lúcifer era o filho da manhã, ou filho da alva. Nosso bondoso Deus que estás nos céus, louvado sempre seja o teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Guarde de todo mal, de toda má palavra, de todo engano. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, através do teu Santo Espírito nos ajudando na nossa santificação. E tenha misericórdia de nós, ó Pai, aonde ainda estamos falhando, mas queremos acertar e vindicar o teu caráter perfeito. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.